Boa noite. Boa noite. No serviço redentor, a aflição pode ser o preço do resgate, o recurso da dor que reajusta, o remédio que corrige, ou o choque de retorno que redime. Mas, se modificares a tua aflição de lugar, no campo do próprio espírito, de certo será ela transformada em processo de tua gloriosa sublimação. Aflige-te em pedir desculpas a quem ofendeste, e não terás um credor para o caminho de amanhã. Aflige-te em auxiliar aos semelhantes, e não serás relegado ao abandono. Aflige-te em cumprir os deveres que te competem no círculo doméstico, e não serás provado pela desrespeito ou pela ironia dos corações que te circundam no ambiente familiar. Aflige-te em procurar o bem, praticando com o teu coração, com a tua boca e com as tuas mãos. E o mal não te surpreenderá em seus laços escuros. Aflige-te em dar, e o Senhor dar-te dos seus suprimentos de amor infinito e bendito e a benefício de ti mesmo. Aflige-te em consertar e retificar o teu caminho nas horas de hoje, e a harmonia estará contigo no futuro. Não te esqueças de Jesus não te esqueça que Jesus afligiu-se em redimir-nos e iluminar-nos, e por isso mesmo, além da cruz, é a claridade dos séculos, e convocar-nos através do sacrifício para a glória sublime da ressurreição e do amor. Emmanuel, de Chico Xavier, Servidores do Além. Não além. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa, mais uma noite de estudos e de aprendizado e de reflexão. A nossa prece de abertura hoje é com a nossa irmã Laura. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo acolha-nos todos. Convidamos a todos para fazermos as nossas orações, aproveitando esse momento de união, aproveitando a oportunidade, eu acredito até de reencontro espiritual. Nós somos todos um com Jesus. Divino Mestre, é com muita alegria que aqui estamos reunidos nesta noite, nesta casa, que é uma escola de alma, onde acolhe a todos nós, ainda de necessidades, muitas para a nossa evolução. Mas aqui, Senhor, buscamos a Tua luz, o Teu amor, para nos alimentar, nos despertar para a verdadeira realidade, que a nossa vida, ela continua. Que possamos todos os dias meditar sobre a importância de como e por que estamos neste mundo, por que temos a família. Hoje, o Dia dos Pais, esse celeiro onde nos acolheram com tanto amor, onde a família, o sustento, não só do pão de cada dia, mas o sustento espiritual. Aquele pai que acorda cedo para trabalhar, olhando a necessidade também de evoluir, para dar bons exemplos aos filhos, vindo para casa resignado, mostrando toda aquela força interior, mesmo nas maiores dificuldades. Além de trazer o alimento, traz o conforto. Pai, obrigado
por ter nos aceito como filhos. Deus, obrigado pela oportunidade reencarnatória de termos uma família, um lar, onde aprendemos a importância do amor, do respeito, da caridade e do perdão. Obrigado, papai. Que o meu abraço possa chegar até ti todos os dias, mesmo estando aqui ou já viajador do tempo. Obrigado. A espiritualidade amiga que aqui acolhe a todos nós, já recebendo-nos com aquele abraço paterno. Muita gratidão. Gratidão ao nosso querido menino Rodrigo, que com sua família, que vem hoje nos prestigiar, com mais uma noite de estudo e de amor. Muita paz e que possamos, junto com o André, aprender mais sobre o Evangelho de Jesus. Muita paz. André Luiz Querini Vilar. Para quem já leu o livro Nosso Lar, para quem não leu, para quem já viu o filme, o Nosso Lar é tão somente a ponta de uma grande série de livros sobre a vida no mundo espiritual. E o André trabalha, então, hoje para nós, né, o mundo espiritual está lá na psicografia do Chico, na obra de André Luiz. Boa noite a todos. É com grande alegria estarmos pela primeira vez no estado de Santa Catarina. Iniciamos nosso ciclo na sexta-feira em Navegantes, ontem em Penha, hoje em Barra Velha e amanhã estaremos encerrando na cidade de Itajaí. Gostaria de agradecer aos companheiros que estão me dando a oportunidade de podermos aqui estar. Hoje, com grande alegria, já abraçamos alguns companheiros que estão nos acompanhando desde sexta-feira. Em cada cidade tem alguns que estão indo nas palestras conosco. Então nós abraçamos a todos vocês que já tivemos um contato e a maioria que estamos tendo contato pela primeira vez nesta noite abençoada. O tema que nos foi proposto é mediunidade segundo as obras de André Luiz. Então que Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, nos inspire nesta noite ao estudo que juntos iremos realizar. Em nome do Espiritismo, nós aprendemos que não existe professores. Nós todos somos alunos, sendo que os grandes mestres são os grandes missionários que passaram pela terra, tendo como mestre deles nosso Senhor Jesus Cristo, enviado direto de Deus, o nosso Pai. A mediunidade é um caminho grandioso, porém, para nós ainda é um caminho muito novo. A mediunidade não foi inventada, não foi dada a primeira palavra por Allan Kardec em termos de mediunidade. Porém, quando Allan Kardec codificou o Espiritismo, naturalmente ele teve o importante papel de criar um vocabulário espírita. Então Allan Kardec criou muitas palavras, dentre elas a palavra mediunidade, medianeiro, que não havia na época. E é muito engraçado que hoje nós pegamos a Bíblia e nós já vemos que contém a palavra médium, sendo que a palavra média é de origem espírita. Naquela época se dizia médiums para os pitons, quando homens, e pitonisas, quando mulheres. Quando nós estudamos o segundo livro que compõe o Pentateuco, o livro dos médiuns, nós vamos ver que Allan Kardec classifica a mediunidade em 70 tipos. Sendo que, dos 70 tipos, nós poderíamos dividir em duas categorias, de efeitos físicos e de efeitos inteligentes ou efeitos intelectuais. Vai do tradutor. Então nós vemos que a mediunidade ela é algo muito extensa. Primeiro é importante nós entendermos o que significa a palavra mediunidade. Mediunidade, medianeiro, é um intercâmbio de nós que momentaneamente nos encontramos encarnados com os espíritos que povoam as mais variadas regiões que constituem o mundo espiritual.
Porque, segundo Allan Kardec, nós vivemos numa nave espacial que flutua no universo, redonda, que é dividida em 7 dimensões. Nós, atualmente, nós, os encarnados, nos encontramos na terceira, que se denomina crosta. Há 2 dimensões abaixo da nossa, o abismo e as trevas. E há também outras 4 acima da nossa, constituindo um prédio de 7 andares. Sendo que André Luiz, pseudônimo usado por Dr. Carlos Chagas, um dos maiores expoentes que nasceram no Brasil, terra de Santa Cruz, que teve um trabalho no campo da medicina, um trabalho lindíssimo, sendo um dos maiores médicos, cientistas que nós aqui já tivemos. E ele, quando está trazendo para todos nós o livro Nosso Lar, que o nosso querido amigo, companheiro Gilvan há pouco disse na nossa apresentação, nós vamos ver que a partir do livro Nosso Lar nós aprendemos que dentro de uma dimensão existe subdimensões. Por exemplo, o umbral. Ele divide, André Luiz, sob a orientação de Lísias, Clarencio, Dona Laura, os benfeitores daquela obra, ele divide o umbral em 3 umbrais. O mais próximo da crosta, umbral grosso, umbral intermediário e umbral fino. O umbral fino já faz fronteira com a 5ª dimensão, a dimensão da ciência, da arte e da cultura. Então nós vivemos numa nave que flutua no universo, regido sob as leis da física, regido sob as leis da gravidade, e dentre uma dimensão a outra, as subdimensões. Segundo o livro Roteiro, de Chico Xavier, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel, nós vivemos num planeta com aproximadamente 30 bilhões de espíritos que estão morando nas 7 dimensões, seja em qual dimensão for, sendo que hoje encarnados somos um pouco mais de 7 bilhões de companheiros. Então nós vemos que nós vivemos num planeta com uma população bem grande e nós estamos apenas contabilizando o número de espíritos que se encontram no estágio hominal. Não estamos contando os outros 3 estágios que também povoam conosco: o mineral, o vegetal e o animal. A mediunidade, ela é importante nós deixarmos alguns pontos bem claros. Mediunidade não é sinônimo de grau evolutivo. Existem extraordinários homens e mulheres que possuem as mais variadas faculdades mediúnicas, porém não têm uma moral condizente com as faculdades que possuem. E existem milhares de espíritos que não sentem nada, que não veem nada, que a sua percepção é quase nula, mas trazem consigo uma bondade e uma moralidade extraordinária. Então, mediunidade não é sinônimo de evolução espiritual. É importante nós deixarmos bem claro. Segundo ponto, o mundo espiritual nos influencia e nós os influenciamos. Da mesma maneira que o mundo espiritual, ele nos influencia no nosso lar, quando estamos em nosso lar, em nosso local de trabalho, em nosso local de estudo, seja no lugar em que estivermos, nós também os influenciamos. Terceiro ponto, mediunidade é de pensamento para pensamento. Mediunidade, ela é um canal que, quando aberto, não se fecha. Aí vem a orientação de Jesus, a primeira e grande recomendação de nosso Senhor Jesus Cristo para nós que nos encontramos na condição de médiuns. Quando Ele nos diz, quando Ele nos convida, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então esses pontos que nós dissemos há pouco, e não poderíamos incluir o último para iniciarmos propriamente dito no tema, segundo Allan Kardec, todos nós
crentes no Espiritismo ou não, somos médiuns. Alguns com uma percepção maior, outros com uma percepção menor. Quando André Luiz começa uma parceria com o médium Chico Xavier, coube a ele nos informar como é a vida de um espírito desencarnado. Por quê? Quando nós lemos a obra fantástica do nosso codificador, Allan Kardec, quando ele foi convidado ao trabalho, ele já tinha beirando 50 anos de idade. Ele não era jovem. Ele já tinha uma idade, para a sua época avançada, se nós contarmos a duração da vida que havia naquela época. Hoje nós vivemos até os 80, 90, cada ano que se passa, mais companheiros estão chegando na casa dos 100 anos, e a maioria bem lúcido. Naquela época não, a medicina era muito atrasada, os hospitais nem sequer se compara com o que nós temos hoje, os médicos não tinham 1% do conhecimento que hoje a medicina lhes proporciona. Tudo estava ainda caminhando para o progresso que hoje nós temos. Porém, ele trabalhou 15 anos de uma maneira ininterrupta. De 1854 até 1869. Nos legou as 5 principais obras, que começa no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e o Inferno e o A Gênese. 11 anos e meio de revistas espíritas mensais, em que ele colocava tudo que era muito importante, porém que não cabia na obra básica, porque senão teríamos livros volumosos. Nos deixou outros preciosos livros, como Viagem Espírita, de 1862, em que ele fazia os discursos que ele iria proferir na cidade de Lyon, sua cidade natal, na cidade de Bordeaux, nas mais variadas cidades da França, da Bélgica, o livro que é o Espiritismo. Então a obra de Allan Kardec, para quem trabalhou apenas e tão somente 15 anos, foi uma obra extraordinária e extensa. Porém, Jesus na sua época nos disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Ou melhor, vamos começar, como diz a frase, pelo início. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou na frente para prepará-las. E quando estiver preparada, eu venho para vos buscar. Pronto, Jesus falou a respeito do mundo espiritual, da vida no mundo espiritual, apenas isso, que tão somente porque nós não tínhamos entendimento suficiente para compreendermos uma mensagem com mais palavras do que o que ele já nos disse. Quando veio Allan Kardec, ele nos disse que além da casa do Pai ser muito grande, a casa do Pai era dividido um planeta apenas em várias dimensões, sendo que cada planeta tem as suas características, tem a sua formação, tem a sua constituição. Um planeta é diferente do outro. Por isso que a nossa ciência não vai achar vida fora do planeta Terra. Enquanto procurar vida humana, nas mesmas características da nossa, não encontrará vida. Enquanto eles ficar procurando água igual a nossa, não encontrarão água. Quando eles procurarem o que nós temos aqui, não encontrarão, porque vem Allan Kardec e nos diz que cada planeta, todos os planetas são coabitados. Aí vem Allan Kardec e nos deixa sua outra máxima: o vazio absoluto não existe. Tudo que nós vemos na natureza, quando olhamos para o céu, as estrelas, os astros, os planetas, as estrelas de primeira e quinta grandeza, todas têm vida, porém, cada uma com a sua constituição. E coube ao médium mineiro, Chico Xavier, que veio de uma família simples, enquanto Allan Kardec veio, filho único, uma família abastada, uma família que deu a ele a oportunidade de estudar em Wimbledon, com Pestalozzi, um dos maiores pedagogos que o planeta já recebeu, que tinha uma temática fabulosa, veio o nosso querido Chico, com um contraponto de Allan Kardec. Uma família numerosa,
órfão de 4 a 5 anos de idade, passando por todas as dificuldades ao morar com a sua madrinha, Dona Rita de Cássia, muitas vezes tendo a necessidade até de dormir com garfos pendurados em sua barriga, ficando alguns dias sem se alimentar, apanhando por nada. Teve uma infância muito difícil. Só pelo fato de ser órfão por parte de mãe, imaginemos a luta. Não teve a oportunidade de passar do 4º ano primário, sendo que o 4º ano teve que fazer mais uma vez, porque ele trabalhava, então não atingiu o número de presença necessária. Então foi uma vida muito difícil. Porém, quando ele chegou na casa dos 17 anos, sua irmã, uma de suas irmãs, porque é ele mais 8 irmãos do primeiro casamento, da união de seu pai com a sua mãe, Maria João de Deus. Só que seu pai se casa pela segunda vez, com Dona Cidália Batista. E ali ele tem mais 5 filhos. Então a vida do Chico foi uma vida muito difícil, foi uma vida muito complicada. E ele, aos 17 anos, uma de suas irmãs cai num grave problema obsessivo, em que numa cidade ali perto, numa fazenda ali perto, o casal Perácio leva aquela irmã e a cura, e na volta dá 2 livros para Chico, o Evangelho e o Livro dos Espíritos. E ali ele começa o estudo, a preparação, sendo que a mediunidade do nosso querido Chico começou desde os 4 anos para os 5, quando ele perdeu a sua mãe. E logo que a sua mãe desencarna, e ele vai morar com a sua madrinha, ele já ia no quintal, e ele já via sua mãe com uma perfeição, conversava com a sua mãe, como se estivessem conversando com outro encarnado. Então Chico Xavier, ele é um capítulo vivo do tema que nós estamos falando hoje. Querem falar de mediunidade? Estudem a vida de Chico Xavier. Ele é um capítulo vivo do que vem a ser mediunidade com Jesus, e não mediunidade pelo Espiritismo. Ele dizia sempre: eu não trabalho para Emmanuel, eu não trabalho para André Luiz, eu não trabalho para ninguém, eu trabalho para nosso Senhor Jesus Cristo. E ali ele começou o trabalho a se intensificar, publicando seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, e algumas décadas depois vem esta série fabulosa de André Luiz contando em cada livro, começando por Nosso Lar, e essa série vai até o livro E a Vida Continua. Ele conta em cada livro algumas peculiaridades da vida no mundo espiritual. Então nós vamos ver em Nosso Lar como é que foi a chegada dele, um companheiro que nunca ouviu falar a respeito da vida após a morte, um espírito que nunca ouviu falar, quando encarnado, que havia uma vida tão dinâmica, uma pessoa que sequer tinha uma religião, dizia ser católico, mas não era praticante, segundo o que ele mesmo assume naquela obra. E quando ele chega no mundo espiritual, ele vai para uma região muito complicada. Os espíritos gritavam a todo instante que ele era suicida, e aquilo lhe incomodava muito, porque eu, suicida, eu sempre fiz de tudo, eu sempre amei a vida, e eu, suicida. E ele passou, segundo o relato do livro, de 8 a 9 anos no umbral grosso, em puro sofrimento. Aí ele se lembra da prece. Aí vem aquela passagem bonita, logo nos primeiros capítulos, o ministro Clarencio vindo socorrê-lo, e ele fica um ano no parque hospitalar, em uma das alas do parque hospitalar, tendo o doutor Henrique de Luna como seu médico, e ali ele faz... Olha como é que é interessante. Quando ele chega no mundo espiritual, por ele beber em demasia e por ele comer em demasia, ele estragou muitos órgãos, não apenas do seu corpo carnal, mas do seu corpo espiritual. E quando ele chega do outro lado, ele também passa por reparação no seu perispírito. Ele ficou um ano. Ele não ficou um dia, não. Então muitas vezes a gente imagina que chegando no mundo espiritual, tudo é miraculoso. Todos os espíritos passam paredes, os espíritos lá não se alimentam, e ali, a partir do livro Nosso Lar, ele mostra para todos nós que a vida no mundo espiritual
é uma continuação natural do que aqui nós temos. Talvez o último livro desta série diz bem isso, e a vida continua. A vida não dá saltos. Não é porque eu me tornei espírito, liberto do corpo físico, que eu já estou despojado das necessidades que aqui eu tenho, quando matriculado na condição de encarnados. Então lá nós vemos vários exemplos do que eu estou dizendo, quando, por exemplo, ele era órfão em nosso lar. Sua mãe, numa condição hierárquica espiritual superior à dele. Seu pai, numa condição inferior à dele. Ele não tinha conhecido nenhum. Ele morava numa cidade de 1 milhão de habitantes, segundo relatos dele, naquela época, na década de 40, Nosso Lar. Imaginemos hoje, cidade de Nosso Lar fica acima da cidade do Rio de Janeiro. Igual ao Nosso Lar nós temos no Brasil todo e no mundo todo. Não imaginemos que as cidades espirituais ficam apenas e tão somente em solo brasileiro, não. Só que cada cidade espiritual condiz com o seu país, condiz com a sua realidade. Isso é importante nós fixarmos também. E quando ele chega lá, após esse 1 ano de tratamento, e lá foi esclarecido, já estava me esquecendo, do porquê do suicídio. Há 2 maneiras de nos suicidarmos. A primeira é o método tradicional, pularmos de uma ponte, entrarmos na frente de um caminhão. Há também o suicídio inconsciente, que foi o caso dele. Eu posso comer um prato de alimento, eu como 3, o que acontece? Eu posso comer doce, mas moderadamente. Não posso ver doce que eu quero o potinho todo. Então aquilo foi levando o seu corpo à exaustão e levando ele a uma desencarnação prematura. Levando a ele, no mundo espiritual, a uma desencarnação antes do tempo previsto. Por isso que nós devemos ter uma alimentação correta. O nosso corpo físico é o nosso santuário de evolução. O nosso corpo físico é a alavanca do nosso progresso intelectual, espiritual e moral. Então, por isso que ele nos ensina cuidar, por isso que vem Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, e coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito. Então, cuidar do corpo, ter uma boa alimentação, uma alimentação regrada, cuidar do espírito, lançar para fora de nós as vicissitudes e aos poucos irmos colocando as virtudes. Quais são essas virtudes? O amor, a caridade, o perdão e assim sucessivamente. E quando ele recebe, quando ele tem a alta no hospital, é perguntado: e agora, André, você vai para onde? Porque vejamos bem, lá tem hotel, mas ele não trabalhava, não tinha dinheiro para pagar. O que é o bônus hora? O que é o bônus hora? É o dinheiro daquela cidade. O bônus hora nada mais é do que o salário. Você ganha tantos bônus horas. O bônus hora você podia comprar uma casa, formar um lar no mundo espiritual. Você podia ter acesso aos capítulos mais abençoados da vida lá. Porém, tinha que trabalhar. E naquela altura ele havia chegado há pouco tempo. Ele não tinha informação, não sabia nada com nada. Aí ele foi perguntado por Lísias se Lísias não queria. Se André Luiz não queria morar na casa de Lísias. E ele aceita. Quando eles estão chegando a casas de Lísias e Dona Laura é mãe de Lísias, é interessante que eles tocam a campainha. Mas se espírito está desencarnado, por que ele não foi logo passando a parede? Ué, o espírito morreu? Na nossa linguagem, o espírito não desencarnou? Por que já não foi entrando? Não. Espírito passa a parede quando está numa vibração diferente ao que o seu perispírito está momentaneamente circunscrito. Então os espíritos que aqui estão conosco passam essa parede aqui, mas não da cidade em que moram. E eu gostaria de deixar uma coisa bem clara: nós estamos falando de nosso lar. Nosso lar é um umbral fino. Nós não temos informações da 5ª dimensão em diante. Eu estou falando
de espíritos que estão na cidade de nosso lar. Não estou falando, por exemplo, como é que vive hoje um Chico Xavier? O espírito de Chico Xavier. Não temos informação. Um espírito elevado, não temos informação. Então é importante nós deixarmos bem claro, porque pode gerar muitas dúvidas em quem está neste momento nos ouvindo. Então nós estamos pegando a cidade de nosso lar como modelo. Quando nós estudamos o livro, fantástico também, o último livro que compõe essa série, E a Vida Continua, nós vamos ver o caso da Evelina e ali Ernesto Fantini. Eram dois companheiros que se conheceram um pouco antes de passarem por um procedimento cirúrgico. Ambos estavam com uma doença grave, que naquela época havia poucos recursos, e eles se encontraram. Estavam em determinado local, e eles começaram um diálogo. Só que depois desse breve diálogo, cada um foi para a sua cidade de origem. E cada um passou pelo procedimento cirúrgico, porém, os dois desencarnaram. E curiosamente, eles foram parar no mesmo hospital, no mundo espiritual. E lá eles passam pelo tratamento, aí eles começam a ter alta e podem começar a andar livremente pelo pátio, até que um reconhece o outro. Só que eles achavam que estavam ainda encarnados. Eu gostaria de me ater nesta fala. Eles ainda acreditavam que estavam encarnados. Qual que é a finalidade do trabalho de desobsessão? Esclarecer aqueles espíritos que ainda não sabem da sua realidade espiritual. O mundo espiritual é tão parecido as dimensões de uma para com a outra, que o espírito chega do outro lado e acha que está ainda encarnado. Para eles, nada modificaram. Para eles, continua tudo igual. E foi o que aconteceu com Evelina e Ernesto. Eles achavam que estava tudo bem. Só que eles começaram a fazer algumas perguntas. Por exemplo, os familiares não iam visitar eles. E quando eles perguntavam pelos familiares, ninguém dava resposta concreta. Ah não, daqui a pouco eles vêm. Segundo ponto, eles não falavam em conta no hospital, não falavam em dinheiro, não falavam em nada com nada, não falavam em alta. Aí eles descobriram uma mulher, a senhora Tamburini, em que havia contato com algumas coisas que para eles era coisa de outro mundo. Aí eles ouviram em determinada conversa que todos que estavam ali estavam mortos. Aí eles falaram, não, que mortos, a gente passou por um procedimento, mas nós estamos bons. Só que o tempo começou a passar, ninguém visitava, ninguém falava nada com nada. Aí eles vão nessa senhora, tentar saber o que estava acontecendo. E ali eles recebem um esclarecimento do que estão passando momentaneamente, do que aconteceu. E a vida continuou para todos eles. E ali eles descobrem nuances do passado. E é um ponto interessantíssimo, que quando eles vão até essa senhora, no mundo espiritual, nesta região específica, como nas demais, também há mediunidade. Há trabalhos, por exemplo, de desobsessão em outras dimensões, como nos diz no livro. Então nós estamos vendo que a mediunidade, ela não é algo apenas e tão somente da nossa dimensão. A mediunidade, ela está em todas as dimensões. A mediunidade, ela faz parte. Nós todos temos 5 sentidos. Diga-se de passagem, muito desequilibrados ainda. Vejamos bem, eu, por exemplo, dificuldades para enxergar. Sem o óculos, enxergo pouquíssimo à minha frente. Nós ouvimos o que está do nosso lado. O nosso paladar ainda é muito com sérias dificuldades, mas nós estamos caminhando para a compreensão do 6º sentido, que é a mediunidade. Nós todos estamos tendo a grande oportunidade de não mais sofrermos
pela e com a mediunidade. Até poucos séculos atrás, o médium era taxado por bruxo, bruxa, feiticeiro. Até pouco tempo atrás, os médiuns eram queimados em praças públicas e ovacionados pelo povo nessas cerimônias todas. A partir da vinda de Allan Kardec, com a publicação do Livro dos Médiuns, que começamos, quando eu falo nós, humanidade, começamos a compreender um pouquinho. Porque quando nós vemos o livro A Caminho da Luz, nós vamos ver que os sábios do Egito, os filósofos gregos, as grandes escolas que vieram de Capela, porque quando o planeta recebeu os capelinos, não vieram apenas espíritos comprometidos no campo da moralidade, vieram também os instrutores. Porque se só viessem os espíritos comprometidos, quem iria os colocar no caminho do bem? Então vieram os alunos repetentes, mas vieram também os professores. E a mediunidade, não há catálogo, não há indício de quando ela surgiu. Ela já é dita no Velho Testamento, ela já é dita em forma de desenho, que está catalogado pela nossa história, escrito e desenhado nas rochas, nos papiros. Não é novo mediunidade. Mediunidade é a bênção de nos comunicarmos com aqueles que já partiram. Em termos de mediunidade, não existe barreiras. É um canal aberto em que emitimos e recebemos. Por isso que ser médium aqui em nossa atual dimensão não é fácil. De sermos médiums e de convivermos com os médiuns. Por quê? Nós ainda estamos engatinhando neste sentido novo. Então nós ainda nos desequilibramos muito. Nós ainda mantemos um contato com a espiritualidade superior num tempo muito pequeno comparado com os espíritos que não querem nada com nada e nos acompanham. Se nós pararmos para analisar, já que há pouco dissemos que mediunidade é de pensamento para pensamento, se nós analisarmos o nosso dia, composto por 24 horas, quantos foram os minutos que mantivemos conversas sólidas, conversas equilibradas, pautadas numa finalidade útil? Pouquíssimo tempo do nosso dia. Quando eu falo, quando eu penso, os assuntos mais, poderíamos dizer, presos ao nosso dia a dia, eu atraio para mim conforme o que eu falo. Então, quando eu penso no meu próximo, nós ainda pensamos com um olhar de inveja, de desdém, procurando sempre detectar no próximo um defeito. E se os encontramos, é porque nós também possuímos. Porque ninguém encontra no próximo o que não tem em si. Eu só vejo no próximo o que eu também sou, mas eu não aceito o que eu sou. Então ser médium é um capítulo muito difícil. Os espíritos que nos acompanham, oriundos muitos deles, pelos capítulos dolorosos que ontem os agredimos, hoje vindo perseguir a cada um de nós, nós temos uma ferramenta abençoada que é, por exemplo, a prece. E poucas são as vezes que utilizamos a prece a nosso favor. Dizer que os espíritos nos deixam à mercê, os espíritos bons, é mentira. Porém, os espíritos bons também são limitados.
são limitados pelo fato de ajuda-te e o céu te ajudará, bater e abrir-se-vos-á. Nós temos que fazer a nossa parte. Os Espíritos fazem conforme o que nós fazemos. Se eu dou liberdade para o Espírito bom a me acompanhar, ele vai nos acompanhar. Agora, se eu não der, eles não perderão tempo com gente que não quer nada com nada. Então, Chico Xavier, primeira vez que vê o espírito de Emmanuel no açude, então Emmanuel pede para ele, pergunta para ele: você quer trabalhar com Jesus? Ah, eu quero. Então você tem que ter 3 virtudes: disciplina, disciplina e disciplina. Não é fácil ser tarefeiro de Jesus aqui no planeta. Os obstáculos são muitos. E a chance de nós novamente nos iludirmos pelo que o mundo pode nos dar, ainda nos leva a cairmos em muitos quesitos que era para todos nós superarmos. Então, médiuns, todos nós somos. Mediunidade, uma bênção que Deus está oferecendo a cada um de nós. Agora, o uso que faremos da mediunidade fica a critério do nosso livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a ser médium. Ninguém é obrigado a proporcionar para si próprio a transformação do homem velho pelo homem novo. São propostas que nos são lançadas. Mas hoje, acompanhando todas essas movimentações que nós hoje temos a oportunidade de ler nos livros, e em especial a nossa palestra hoje, nos livros de André Luiz por Chico Xavier, nós vemos que aquele que se esforça, ele é recompensado. Aquele que se mantém no caminho árduo, no caminho penoso, da porta estreita, como dizia Jesus, há 2 caminhos, o da porta larga e o da porta estreita. A porta larga nós já usufruímos há milhares de anos e nunca nos levou a lugar algum. Nunca nos tirou do lugar em que hoje nós estamos lutando para sair. Portanto, todos nós temos um compromisso. E o compromisso não se faz de uns para com os outros apenas e tão somente. O compromisso se faz de cada um de nós com Jesus, o governador desse nosso planeta. Nós todos não estamos aqui a turismo. Nós todos não estamos aqui aproveitando as lindas praias de Santa Catarina, aproveitando a beleza natural do Brasil, que por si só, do Nordeste, do Norte, Nordeste até o Sul, com a sua beleza expoente, nós estamos aqui para vencermos as barreiras. Nós estamos aqui para vermos o quanto a lei divina é misericordiosa para com todos nós. Se Jesus fosse cobrar tudo o que ontem fizemos perante a lei divina, nós iríamos sofrer do primeiro dia em que aqui estivéssemos até o último. Porque a nossa ficha ainda de complicações kármicas são muito grandes. É interessante que chegou uma companheira para o Chico certa feita e disse assim: Chico, eu creio que eu já estou pagando toda a minha dívida. O Chico olhava para aquela moça, para aquela mulher, ela falou tudo. Aí o Chico falou: mas por que, minha irmã? Você acha que já está quitando com todas as dívidas que ontem você fez perante a lei divina? Ah, Chico, eu tenho um esposo problemático, eu supero com resignação. Eu tenho problemas no trabalho e eu supero com a renúncia.
E o Chico foi ouvir. Aí no final, o Chico disse assim: olha, Emmanuel está do nosso lado e pede para lhe informarmos que nós estamos pagando os juros, ainda não chegamos nem no capital. Então todos nós estamos tendo a oportunidade de irmos aos pouquinhos quitando. E quando trabalhamos, e é interessante, mediunidade não tem lugar marcado para ser médium. Ah, eu sou médium no Centro Espírita Jesus de Nazaré, no dia tal da semana, no horário tal. Nós não somos médiuns com um dia e horário marcado, não. Nós somos médiuns onde estivermos. Seja passando durante o dia pelo estágio de estarmos acordados, seja passando pelo estágio do sono. Nós somos médiuns com quem for, no local que for. Agora, já não dissemos há pouco que mediunidade é de pensamento para pensamento? Quantas não são as vezes que nós estamos conversando com uma pessoa que está passando por um momento difícil e vem na nossa cabeça algo para dizer, para falarmos a essa pessoa, e quando falamos, a pessoa olha para nós e fala: é o que eu estava precisando ouvir. Quando nós estudamos a vida de Allan Kardec, nós vamos ver que Allan Kardec não via espírito. Allan Kardec não ouvia os espíritos. Allan Kardec tinha intuição. Allan Kardec não possuía extraordinárias faculdades mediúnicas como Eusébio Paladino, as irmãs Budan. Não, mas ele tinha uma intuição extraordinária, e todos nós temos a intuição. Já vem conosco, mas precisamos desenvolver a cada dia que se passa. Não podemos mais guardar, como diz Jesus: pegue a lâmpada do conhecimento e não a enterre, ponha num lugar alto, para que todos possam se beneficiar com ela. Nós todos temos que acender a luz, porque Jesus mesmo nos afirmou: todos vós sois deuses, façais brilhar a luz que está em vossos corações. Nós trazemos conosco o DNA divino. Nós trazemos conosco o potencial divino. Agora, fica a grande pergunta nessa noite: queremos trabalhar com Jesus? Queremos realmente sermos instrumentos da paz? Sermos instrumentos da misericórdia divina? E a escolha está em nossas mãos. Tantas já foram as encarnações que nós dissemos não para Jesus. Não podemos perder esta dádiva maior que estamos recebendo. Quando estudamos os capítulos das grandes personalidades que passaram pela Terra, nós vamos ver que a maioria foram extraordinários médiuns, alguns de desdobramento, alguns de incorporação, alguns de intuição. E nós? Quais os capítulos que estamos escrevendo no livro maior da vida, no livro maior das oportunidades que hoje cada um de nós está tendo a dádiva de trilhar? Não vamos mais relutarmos no compromisso que estamos tendo hoje. Se nessa encarnação ontem erramos, o ontem é um capítulo que devemos virar. O ontem não volta, mas hoje, trabalhando no hoje, eu posso preparar, eu posso escrever um novo futuro. O passado, a palavra, ela mesma já diz: passado, passou, ficou lá atrás. Mas o presente é o hoje, é o agora. O presente, ele começa no instante em que acordamos. Portanto, o lápis está em nossas mãos, ou a caneta, ou o que quer que seja. Hoje já temos computadores, não precisamos mais de papel e caneta. Podemos trilhar
um caminho abençoado. Que Jesus, o nosso governador maior do planeta, o nosso guia e modelo, que Ele possa nos abençoar e que Deus, o nosso Pai, possa nos dar as oportunidades de cada dia vencermos as barreiras que nos foram levantadas, não pelo próximo, mas por nós mesmos. Muita paz e uma boa noite a todos.